como foi realmente a proclamação da República no Brasil. Nós vamos conversar com o escritor Laurentino Gomes, jornalista paranaense, veio lá da cidade de Maringá, foi para São Paulo, fez uma carreira muito importante nos grandes veículos e hoje é conhecido como um dos grandes nomes da literatura brasileira, com 3 livros de muito sucesso. O primeiro foi o 1808, depois 1822 e agora vem esse aqui que vamos mostrar aqui para você, 1889. Ele vai aos bastidores, como é que foi a proclamação da República, saindo da história oficial que a gente aprende nas escolas, o que realmente aconteceu por lá. O subtítulo está aqui: Como o imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da República no Brasil. É a primeira pergunta, Laurentino, como é que foi tudo isso? Esse é um evento surpreendente na história do Brasil, porque, ao contrário dos vizinhos da América Espanhola, o Brasil na independência não se tornou uma república, ele se tornou uma monarquia e assim permaneceu durante 67 anos. É um caso único na América de uma monarquia que tenha durado tanto tempo. E aí houve uma mudança drástica nesse cenário, que é a proclamação da República em 1889. Então desaba todo um modelo de construção nacional, um Brasil imperial, um Brasil que se espelhava nos rituais da corte da Europa, que tinha um imperador. O Brasil teve um rei e 2 imperadores. E veio uma república, mas é uma república muito atabalhoada, uma república que demora a se consolidar. E, a rigor, se você observar o cenário do Brasil hoje, eu diria que ainda uma série de dificuldades que nós encontramos no Estado republicano brasileiro tem raiz na forma como o Brasil se tornou uma república. Como é que as questões particulares, passionais, influíram na nossa história? Essa é uma pergunta interessante, porque tem fenômenos importantes assim, de natureza social, econômica e política que influenciam a proclamação da República, como a abolição da escravatura, a briga do exército com o governo imperial e assim. Mas tem também questões pessoais. Então, vou te dar um exemplo. No dia 15 de novembro de 1889, em momento algum, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República no Rio de Janeiro. Ele apenas derrubou o gabinete do Visconde de Ouro Preto, contra o qual o exército estava brigando. Ele só mudou de opinião na madrugada do dia 16, quando ele soube que o imperador Pedro II havia convocado para compor um novo ministério o senador gaúcho Gaspar Silveira Martins, que era o seu rival não só na vida política no Rio Grande do Sul, mas também na vida pessoal. Em 1883, quando o Deodoro era presidente do Rio Grande do Sul, presidente da província, ele e o Silveira Martins disputaram o coração de uma mesma mulher, a Maria Adelaide, que era a baronesa do Triunfo. Uma mulher muito bonita, uma quarentona, viúva e fazendeira. E o Silveira Martins levou a melhor nessa disputa e jamais foi perdoado pelo Deodoro. Então é interessante porque na madrugada do dia 16, um momento crucial, quando o Brasil a rigor não era nem monarquia nem república mais, essa questão pessoal, uma história de amor e ciúmes envolvendo o proclamador da República, influencia decisivamente na mudança do regime. Não havia então uma visão ideológica consistente, uma decisão como a história oficial procura mostrar? Não, eu diria que o Marechal Deodoro, ele faz a República mais por questões pessoais do que por convicções ideológicas. Aliás, vários documentos mostram que até um ano antes, em 1888, o Deodoro tinha claramente inclinações monarquistas. Uma série de cartas que ele manda para um sobrinho dele no Rio Grande do Sul, o Clodoaldo Fonseca, que era republicano, e ele repreende o sobrinho. Ele fala, olha, no Brasil, república e desgraça são a mesma coisa, não te metas em questões republicanas. Tem um outro episódio em que ele diz que ele admirava muito o imperador Pedro II, queria carregar o caixão do soberano quando ele morresse, mas o Deodoro ele vai sendo levado pela força das circunstâncias. Ele é o único líder militar em condições de se opor ao governo imperial, contra o qual o exército estava brigando por uma série de divergências desde a época da Guerra do Paraguai. Como é que foi isso? Por que a Guerra do Paraguai acabou deflagrando essa situação em que essa crise se acentuou entre o exército e a monarquia? Então, essa é a chamada questão militar. Quando
Quando o Brasil entrou em guerra com o Paraguai, o exército brasileiro estava em uma situação muito crítica e não tinha condições de enfrentar esse conflito, que foi o maior conflito militar da América do Sul. Então o governo imperial investiu muito nas Forças Armadas, tem os voluntários da pátria, mobilizou até os escravos. Houve uma grande mobilização nacional. E os oficiais das Forças Armadas também ganharam muito prestígio político, o caso do Duque de Caxias, do Almirante Tamandaré, do General Osório. Quando acabou a Guerra do Paraguai, o Brasil começou a desmobilizar as suas Forças Armadas, porque não precisava mais. Então os soldos ficaram congelados, os efetivos diminuíram e os oficiais veteranos perderam prestígio político. Então começa uma encrenca entre as Forças Armadas e o governo. É uma série de conflitos pequenos em várias regiões do país que vão ganhando fervura, resultam na criação do clube militar, que ainda existe, e virou um centro ali de conspiração política, e vai chegando a um ponto que o resultado é o golpe contra a monarquia. Ou seja, dá para dizer que foi uma espécie de golpe militar, então, naquela época? Foi. Isso é muito interessante, porque a República, os propagandistas republicanos defendiam ideais civis, ampliação do direito de liberdade, de imprensa, de expressão, o direito do voto, de participação, alfabetização das pessoas e coisas assim. Mas o Partido Republicano não tinha votos. Por mais que a campanha fizesse muito barulho na imprensa, com Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, Silva Jardim e assim por diante, o Partido Republicano não conseguia seduzir o eleitorado, até porque a fraude eleitoral era muito grande e favorecia os partidos imperiais, o liberal e o conservador. Então, diante da inviabilidade de chegar ao poder pelas urnas, os republicanos embarcam numa canoa golpista do exército, do Marechal Deodoro. E a República chega por um golpe militar. Tem uma frase famosa de um jornalista da época, Aristides Lobo, que ele escreveu um artigo para um jornal de São Paulo, que ele diz: o povo assistiu a tudo aquilo bestializado, achou que fosse um passeio militar pelas ruas do Rio de Janeiro. O povo não entendeu o que estava acontecendo, mas tinha acabado a monarquia. E a liberdade esperada não veio, então? Não veio. Não veio porque logo em seguida a República entra num período de grande tumulto. Aliás, esse passeio militar no Rio de Janeiro, ele realmente aparece nos livros de história como uma coisa muito tranquila, ninguém reagiu, ninguém defendeu a monarquia, nada. Mas nos 10 anos seguintes, correu muito sangue no Brasil. Teve a Revolução Federalista, aqui do famoso Cerco da Lapa, do general Gomes Carneiro, que morreram 12 mil pessoas lutando contra o Marechal Floriano Peixoto. Tem a Revolta da Armada, depois tem Canudos, na Bahia. Então, é um preço em sangue que a República paga, mas não no dia 15 de novembro, nos 10 anos seguintes. E a imprensa é duramente atingida, os jornalistas são censurados, são presos, os opositores são deportados para o interior da Amazônia, muita gente é perseguida. Então, e realmente essa república se converte numa ditadura, com o Marechal Deodoro e o Floriano Peixoto. É possível entender tamanha instabilidade e instabilidade muitas vezes regional, que tenta chegar até o poder central, que nós tivemos posteriormente? Sim. O Brasil fica um país muito instável depois da proclamação da República. Aliás, tem um editorial do jornal The Times de Londres que diz que o Brasil correu o risco de se fragmentar, de implodir. Tal era a instabilidade, né? E essas instabilidades, elas se refletem muito na política regional. Um caso é o do Rio Grande do Sul, né? A luta entre os pica-paus do Júlio de Castilhos e os maragatos do Silveira Martins. O mesmo Silveira Martins que tinha disputado o coração da baronesa de Estrela com Deodoro. E é uma conflagração tão grande, uma guerra civil tão terrível, que chega aqui ao Paraná, chega a Lapa, o Cerco da Lapa, a morte do Barão de Serra Azul, aqui em Curitiba, depois da ocupação dos maragatos. Então, é um momento terrível. Aí tem Canudos no interior da Bahia, tem um fuzilamento de 180 pessoas numa fortaleza na atual capital catarinense, Florianópolis, que na época se chamava Vila de Nossa Senhora do Desterro, e depois foi rebatizada para homenagear o Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Nosso entrevistado hoje é o escritor Laurentino Gomes, paranaense, hoje em nome nacional, com vários livros importantes sobre a história do Brasil, e falando sobre o último que foi lançado aqui em Curitiba nestes dias, que é o 1889. Como é que foi a proclamação da República? O Laurentino vai além da história, porque ele vai também aos personagens, ao perfil, os bastidores da história. Como é que é recuperar
tanto tempo depois, como é que eram aquelas pessoas? Quais eram essas pequenas questões pessoais? Esse é um trabalho de reportagem que envolve, é como se fosse um garimpo. Você vai peneirando o cascalho para achar as pepitas que estão escondidas ali. E eu leio muito, quer dizer, para fazer o 1889, eu li cerca de 150 livros ao longo de 3 anos. E aí o que eu faço? É um trabalho de reportagem que eu procuro entender as razões estruturais da proclamação da República, como eu citei, a abolição da escravatura, a questão militar e coisas assim, as mudanças do século XIX, os séculos das luzes e coisas. Mas também eu fico muito atento a coisas pitorescas, curiosas, engraçadas dos personagens. Porque eu acho que ocorreu um fenômeno curioso com o ensino de história no Brasil, durante o século XX, que é muito influenciada pelo marxismo, em que a história ficou muito analítica, muito teórica, como se tudo fosse produto só da macroestrutura, mudanças econômicas, geopolíticas e tal. E as pessoas desapareceram da história. Mas não, a história tem agentes, tem pessoas em carne e osso que tomam decisões. Motivos pessoais, interesses? E essas pessoas, como qualquer um de nós que estamos vivos hoje, tem coisas fascinantes, tem fraquezas, tem coragens, tem excentricidades, tem coisas bem-humoradas. Então, é isso que eu procuro, porque eu acho que isso ajuda a prender a atenção do leitor, que também é um ser de carne e osso. Então, é uma forma de você aproximar a história de quem a está lendo hoje. Humanizar a história talvez tenha sido, então, o grande diferencial que leva a acontecer um fato estranho no Brasil, que as pessoas comprarem e se interessarem tanto por um livro histórico de um passado já distante. Sim, eu acho que é assim, o Brasil passou por várias fases no estudo da história, né? Você tem, por exemplo, uma história épica durante o regime militar, lá do filme Independência ou Morte, do Tarcísio Meira e Glória Menezes, que é o auge do regime militar, então é a construção de um país épico. Aí depois você tem uma desconstrução, que é o filme da Carla Camurati, Carlota Joaquina, tem a série Quinto dos Infernos, que é um país meio que vira-latas, olhando para o passado. E eu acho que agora, num momento de democracia, é hora de você relativizar essas coisas, mostrar que tem coisas épicas, sim, o Brasil tem grandes conquistas, ele conseguiu manter a integridade do território, ele não se fragmentou, ele nunca mergulhou num conflito sangrento como foi a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, mas ele também tem situações muito pitorescas, muito curiosas, como um Dom João que comia franguinhos, não tomava banho, o Marechal Deodoro que estava enfermo no dia da proclamação da República e que usou um cavalo muito mansinho para proclamar a República e no dia seguinte o cavalo foi aposentado do serviço público, é o primeiro beneficiário da República Brasileira. Então, essas curiosidades eu acho que vão aguçando o interesse do leitor. E você vê aí uma continuidade, porque certamente você já tem hoje um material muito grande nessa busca pelos 3 livros para desvendar mais sobre a história brasileira. Como é que você programa daqui para frente os próximos passos? Então, essa é uma pergunta que tem sido feita com muita frequência. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Assim, com certeza, eu não vou mais escrever livros com data na capa. Eu acho que esse é o último, uma trilogia que se fecha, como se fosse uma obra em 3 volumes. Ela explica a construção do Brasil ao longo do século XIX, do Estado brasileiro. Então, eu paro por aqui. Mas eu pretendo continuar escrevendo sobre a história do Brasil com uma outra linguagem de capa. Eu acho que esse é um desafio dos jornalistas o tempo todo, né? Nós temos que surpreender os leitores, os telespectadores, em cada trabalho novo que nós fazemos. E é o que eu pretendo fazer. Mas eu pretendo me dedicar mais a esse período. Talvez a Guerra do Paraguai, Inconfidência Mineira, quem sabe uma Guerra do Contestado, que eu acho que merece um grande livro-reportagem, ainda que não foi feito. Então, tem muito assunto, né? São 500 anos de história para ser contada, aí, numa linguagem mais acessível. E isso mudou a cabeça das editoras a partir do sucesso da vendagem? Você tem hoje uma situação diferente? Mudou, sim. Eu acho que sim. Eu acho que, primeiro, você observa a lista hoje dos livros mais vendidos, tem muitos livros feitos por jornalistas, inclusive excelentes livros de história. Acabou de estar saindo aí a biografia do Getúlio, pelo Lira Neto, que eu acabei de ler o 2º volume. É um livro de uma qualidade literária e de pesquisa maravilhosa. E tem vários livros com uma linguagem muito acessível, muito atraente, muitos livros com números na capa, com datas na capa. Então, acho que as editoras estão
olhando com mais atenção para esse segmento de mercado, que é muito importante. Entendendo tanto desse Brasil do século XIX, é possível entender o nosso Brasil de hoje? Ajuda? Dá elementos para isso? Ah, totalmente, totalmente. Eu acho que você não consegue entender o Brasil de hoje sem olhar para trás, especialmente para essas 3 datas. Elas funcionam como se fosse o nosso código genético, o nosso DNA, a forma como nós nos constituímos e nos organizamos depois de romper os vínculos com Portugal, depois da independência. Então tem algumas características que se mantêm. Primeiro, um país que se organiza de cima para baixo, é sempre um Estado forte que organiza, que tutela todo o resto. Primeiro na forma de monarquia e depois também de uma república forte, com os fazendeiros da Primeira República, o Getúlio Vargas do Estado Novo, os generais do regime de 64. Então, é uma república monárquica. Eu diria que a República mesmo, a República Popular, ela começou 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, na campanha das diretas. Então, agora, tem algumas características que nós herdamos fortemente desse período. Assim, um problema de exclusão social, de analfabetismo, de corrupção, de toma lá da cá, de promiscuidade entre os interesses públicos e privados. São características que já estavam presentes naquele período e de coisas que o Brasil deveria ter feito e não fez. No século XIX, o Brasil não aboliu o tráfico negreiro e a escravidão, foi o último país da América a fazer isso, não fez reforma agrária na hora que tinha que fazer, não alfabetizou as pessoas, não criou uma rede de comunicações eficiente no território, não integrou as regiões como deveria. Então, são passivos que nós herdamos e que, a rigor, nós estamos tentando resolver hoje. Quando você, por exemplo, vê a discussão envolvendo cotas para estudantes de famílias negras nas escolas, ou estudantes que vêm da rede pública, ou Bolsa Família, que é um esforço para tentar distribuir renda, são passivos que o Brasil não resolveu. Ele empurrou com a barriga nessas 3 datas e nós herdamos hoje. A Guerra do Paraguai, que acabou levando, sendo um dos motivos importantes para a proclamação da República, é possível explicar de outro ponto de vista, que não esse que nós temos como sendo de grandes feitos militares, de afirmação do Brasil? O que levou àquela situação? A Guerra do Paraguai foi, na verdade, um conflito no qual o Brasil foi meio que empurrado. Assim. Na verdade, a Guerra do Paraguai começa com uma guerra do Uruguai. Lá havia sempre a disputa entre brancos e colorados, e Brasil e Argentina, que sempre tiveram grandes interesses na Bacia do Prata. O Uruguai foi criado como um país tampão para suavizar esse conflito entre Brasil e Argentina, com o apoio da Inglaterra. Houve uma intervenção brasileira no Uruguai. E o Solano Lopes, que também tinha interesse na região e queria uma saída para o Pacífico, ele retalhou. Ele invadiu a província de Corrientes, na Argentina, e invadiu a Uruguaiana e depois a região de Cáceres e Corumbá, ali no Pantanal do Mato Grosso. E aí o Brasil foi pego de calças curtas, porque o Brasil achou que ia ser um conflito muito fácil, e não foi. Achava-se que o Brasil resolveria a questão em alguns meses. E a guerra durou 6 anos, quase 7 anos. É uma guerra muito difícil, o Brasil se endivida, o Brasil sofre muito. Acesso difícil. Acesso difícil, morreu muita gente, aliás, morreu mais gente de doença do que de tiro. E aí houve a ocupação de Assunção em 1870, o Duque de Caxias achou que a guerra estava resolvida e se retirou e voltou para casa. E o Dom Pedro II dizia, não, é uma questão de honra pegar o Solano Lopes, e mandou o Conde D, que era o marido da Princesa Isabel. E aí ocorre um episódio muito ruim na Guerra do Paraguai, que é o verdadeiro genocídio. O Solano Lopes tinha se retirado para a Cordilheira, acompanhado de velhos, crianças e pessoas doentes, e perseguido pelo Conde D, realmente houve grandes carnificinas. Então é um momento assim muito ruim para a imagem do Brasil, essa caçada final ao Solano Lopes. Mais uma curiosidade da Guerra do Paraguai. Como é que o Paraguai, naquela época, conseguiu ter esse peso político? O que fazia do Paraguai, naquele momento, uma força? Então, o Paraguai, para você entender o Paraguai, precisa voltar lá atrás, na época das reduções jesuíticas. Ou seja, quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e acabou com as missões, uma parte daqueles guaranis se refugiaram nesse território que depois seria o Paraguai. E é um país que se mantém muito isolado, com uma cultura muito fechada em si mesmo.
dominada por um ditador, mas é um país que alfabetiza as pessoas, ele tenta se industrializar mais rápido do que o Brasil, ele se militariza muito rapidamente e ele alimenta ambições muito grandes de romper esse isolamento e chegar a ter uma saída para o Oceano Pacífico. E o Solano Lopes, ele cometeu um erro de avaliação, ele achou que poderia explorar a rivalidade entre Brasil e Argentina ou a rivalidade entre os próprios caudilhos argentinos que na época estavam em guerra entre si. E ele achou que, explorando essa rivalidade, ele conseguiria os seus intentos, mas não. Aí se formou uma coisa que quase que por milagre, uma aliança improvável, que foi a Tríplice Aliança entre Brasil, Uruguai e Argentina. E aí selou o destino do Solano Lopes. Por mais que ele tivesse com soldados bem treinados, estivesse mais bem equipados do que os seus adversários, ele não tinha mais condições de vencer essa Tríplice Aliança que realmente acabou ganhando a guerra, né? E deveria ser um Brasil muito diferente, com esse isolamento completo, porque na verdade as coisas aconteciam em algumas capitais, tudo muito distante, você não tinha comunicação, ninguém sabia nada, porque não tinha meio de comunicação. Como é que é esse retrato desse Brasil que a gente desconhece? O Brasil, assim, ele tinha um Brasil da corte, um Brasil urbano, do Rio de Janeiro, que ali chegavam os jornais, já tinha a moda de Paris, de Londres, a Rua do Ouvidor, que era um lugar muito cosmopolita, tinha os viajantes estrangeiros. Tinha as capitais como Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, mas que já eram locais menores, muito mais precários. Já tinha chegado, na época da proclamação da República, o telefone, a luz elétrica, eram novidades, mas o restante do Brasil era um lugar ermo, isolado, que eu diria até muito parecido com a época que o Cabral chegou à Bahia. De comunicação muito precária, não tinha jornais, não tinha livro, não tinha nada. Então, é muito curioso observar que tem um Brasil com um pé no século XIX, o século de Darwin, de Freud, de Marx, do Graham-Bell com o telefone, da invenção da luz elétrica, do trem, do automóvel, mas tem um Brasil com o pé ainda quase que na Idade Média. Então, são realidades muito diferentes. Mas é interessante que a conflagração, o conflito, a guerra que se sucede à proclamação da República ocorre neste Brasil. Esse Brasil ermo, isolado, o Brasil de Canudos, por exemplo, que é uma guerra medieval, é um povo muito analfabeto, muito pobre e vivendo em condições muito precárias que se ergue em armas contra o governo, né? Finalizando, Laurentino, o curioso da presença portuguesa foi ter mantido a unidade num território tão grande, né? Realmente algo surpreendente, essa visão geopolítica que, bem ou mal, acabou dando resultado. Foi. Eu acho que às vezes a gente olha para a história com uma visão muito de uma autoestima baixa que nós temos hoje, né? De um Brasil que não dá certo, de um Brasil meio vira-lata. Como se o nosso passado também fosse desqualificado. Então, às vezes aparece o Dom Pedro I como um boêmio, um mulherengo, o Dom João como comedor de franguinhos e assim por diante. Mas tem coisas muito épicas na história do Brasil. Uma delas foi manter a integridade do território. Isso é mérito da colonização portuguesa, mas também do Brasil depois da independência. Ou seja, enquanto que a América Espanhola se esfacelou em uma constelação de repúblicas menores, o Brasil manteve. Aliás, ele não só manteve, como ele ampliou. Depois ele incorporou o Acre, comprado da Bolívia em 1903. Então, esse é um mérito muito grande da herança portuguesa e da forma como o Brasil se organizou durante o século XIX. Laurentino, parabéns pelo trabalho e até o próximo livro. Muito obrigado pela presença. Levando aí Maringá e o Paraná para o Brasil inteiro, né? Isso com mesmo. a sua presença. Muito obrigado também a você que acompanhou o programa aqui na Bandeirantes.